Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Já, obviamente, muito bem-vindo. Eu tenho certeza que vai ser mais uma oportunidade de você aprender e crescer no conhecimento das Escrituras e da Palavra de Deus. Fica aqui também já meu perfil no Instagram, @zeca_pereira. Chega por lá. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo. E quero agradecer aqui todo o carinho que recebo da nossa audiência também. Muito obrigado. É nosso objetivo sempre fazer um programa que leve até você conhecimento e edifique a sua vida, tá bom? Deixa eu já apresentar os nossos convidados de hoje e, na sequência, começar a nossa conversa. Recebemos aqui nos nossos estúdios o missionário Daniel Tomás, ele que é lá da igreja Voz do que Clama. Missionário Daniel, graça e paz, uma ótima noite. Obrigado por estar aqui novamente. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Shalom Adonai, que foi o começo da nossa levantada de bola no último programa, né? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradecemos a Deus e bendito seja a sua família em Cristo. Amém. Esse Shalom aí, eu tô querendo pensar num tema aqui para fazer desse Shalom aí, que eu ainda não estou convencido do uso dele, mas isso daí é outro tema. Vamos falar das referências da igreja, missionário, por favor. A igreja Voz do que Clama se encontra na zona norte da cidade de São Paulo, na altura do número 2200 da Avenida Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Nós acreditamos muito naquilo que nós vamos defender hoje, a partir sempre, claro, das Escrituras, né? Boa. E por isso estamos aqui, para construir. Nossa intenção não é difamar ninguém, muito menos o nosso irmão aqui, mas construir algo através das Escrituras. Porque muito tem sido feito, principalmente nas últimas 2 décadas no Brasil, acerca desse movimento apostólico e profético, partindo de experiências próprias, partindo de experiências que não são doutrinárias. Não existe nenhuma doutrina nas Escrituras. Existem passagens onde anjos se comunicam com homens, mas não existe nenhum lugar te encorajando para que você busque um anjo para ele te dar uma revelação. E o início disso tudo, né, foi um anjo visitando Peter Wagner nos Estados Unidos, dizendo para ele que ele era um apóstolo. Bom, nós vamos aprofundar isso daí. Eu só quero reforçar, então, que os contatos que o missionário Daniel divulgou, né, eles já apareceram, estão salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá e nós vamos falar mais, vamos aprofundar isso daí. Quero ouvir, é um assunto polêmico. Mas, bom, antes das polêmicas, deixa eu apresentar também o nosso outro convidado, um amigo, um parceiro aqui do Vejam Só, apóstolo Heleno Bezerra, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, que, para reforçar a sua posição no tema, apóstolo, apostólico, e vai ter muito, porque é o que ele vai defender. Seja bem-vindo, graça e paz, Shalom, né? Shalom. Então Shalom. Shalom Aleichem. Vocês fazem de propósito, cara. Vocês sabem que eu não gosto e vocês falam, né? A paz de Deus, que é o retorno da aliança entre o homem e Deus, isso é Shalom. Mas esse não é um cumprimento judaico. O conceito da palavra eu entendo, mas não é coisa judaica isso? Não, senhor. Porque... Vocês estão querendo judaizar a igreja. Porque no grego é Irene, a deusa da paz, mas era paz no sentido de guerra, né? De diminuição de guerra. E muitos usam Irene Tukio, e eu uso Shalom Aleichem. Porque quando Jesus entrou, ele disse assim, em toda casa que entrardes, dizei primeiro Shalom. Sim. A nossa Bíblia, porque foi escrita no grego, traduziu as falas de Jesus para a linguagem grega, que ficou Eirene, né? Mas isso não muda muita coisa, senão a nossa compreensão de que nós usamos a palavra paz na nossa língua portuguesa num sentido de ausência de guerra, ou paz espiritual, no sentido de tranquilidade, de uma vida mais né? Porém, no sentido de paz que a Bíblia nos referenda aqui, quando ele evangelizou a paz, diz Efésios, ele trouxe de novo a aliança entre Deus e o homem que foi corrompida lá no Éden. Então, isso é a paz de Deus. A paz de Deus é o retorno da aliança.
E com o retorno da aliança, nós estamos embaixo de todas as bênçãos para os aliançados. É por isso que é uma compreensão muito ampla para a gente falar aqui num tema que hoje é diferente. Então fica para um outro tema, né, Zé? Fica. De novo. Eu vou bolar. A Angélica De já novo, nós aqui de novo, certeza. A Angélica já me cobrou disso, mas eu não consegui armar, mas vou pensar. Tá vou certo, pensar. tá certo. Referências da igreja. Antes da gente entrar na polêmica, eu já vi que vocês dois estão afiados hoje, estão querendo falar. Mas passa as informações da igreja. Nossa igreja é uma igreja apostólica, por quê? Porque eu creio que toda igreja é apostólica, porque a minha Bíblia diz que a igreja, ela nasceu no fundamento dos apóstolos. Então, ela é na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, acredito que toda igreja seja apostólica. Mas a igreja Assembleia de Deus, Ministério Apostólico da Restauração, fica ali na Vila Formosa, bem perto já do Tatuapé, 1 quilômetro do shopping Anália Franco, Rua Oswaldo Arouca, 213, Vila Formosa. Eu sou o pastor sênior de lá, juntamente com a minha esposa, que é a pastora adjunta, porque também cremos nessa coisa de Deus separar casais, ele não separa, ele separa para o ministério casais e não separa casais do ministério, né? Então, essas coisas que a gente está lá, crendo no Senhor, abençoando vidas, intercedendo, porque essa é a nossa missão, né? E lembro que apóstolo não é cargo, apóstolo não é título, apóstolo é serviço. Mas aí você deixa mais polêmica ainda. Pois bem, vamos para lá. Que a maioria deles não gosta disso e vira apóstolo para fugir dele ainda, inclusive. Mas é outra história, calma. E também não sou eu que tenho que falar isso. Eu vou deixar para o Daniel falar. Põe na tela aí o tema do programa de hoje. Eles já falaram, já deram os pitacos, mas tá aí, ó. Existem apóstolos e profetas hoje. É óbvio que nós vamos ficar ali no termo apóstolos, talvez seja mais emblemático, assim, mais chamativo, mas tem ali a questão dos profetas também que nós vamos tentar tratar no programa de hoje. E já vou passar a palavra aos meus convidados, que vão responder a nossa pergunta-tema, ainda que, obviamente, já tenham indicado a linha que eles vão seguir. Daniel inicia, depois o Helena também vai responder. Existem apóstolos e profetas hoje? Sim, eu acredito que existem, mas não da maneira que são manifestos no seio da igreja. Ué, até os apóstolos? Inclusive. Rapaz, você tá um reformado muito para frente. Jorge Gillespie, que era um dos pré-fundadores da Igreja Presbiteriana da Escócia, cria como eu creio. Esses são levantados a partir de uma prerrogativa de Cristo, quando existe a necessidade de se trabalhar exatamente o que os apóstolos vieram e os profetas vieram fazer, fundamentar a igreja. No sentido de que o fundamento foi corrompido, então... Lançar um novo? Não, lançar um novo não. Lançar a techuvá, que vocês voltem a olhar para os fundamentos. Vocês estão esquecendo dos meus fundamentos, estão preocupados em comprar os seus jatinhos, estão preocupados em criar redes apostólicas onde eu, apóstolo, sou o pai de vocês que estão embaixo da minha autoridade apostólica, e eu também sou o sacerdote no qual vocês devem entregar a primícia para mim. Esse é um dos modelos apostólicos que nós encontramos hoje. E nós não vemos nada disso no apostólico cristão bíblico. Então, eu acredito que existem, sim, Deus pode e deve suscitar pessoas com essa vocação, mas para que nós venhamos a apontar novamente o fundamento que é Cristo e a sã doutrina apostólica. Nem falei dos profetas, hein? Não, tudo bem. Você vai concordar com ele. Não tenho nem o que dizer. Agora, ele já agora nem eu sei basicamente deu 50% da minha fala. Porque você também acredita em apóstolos hoje? Acredito, piamente. Eu acho que contra fatos não há argumentos e contra a Bíblia não haja discussões. Sim. E também acredita que existe uma distorção em alguns casos das funções. Obviamente. O pastor Daniel tem razão no que está falando, né? Nós temos hoje a questão do apostolado no mundo, né? No Brasil e em qualquer lugar, existem muitas distorções. Mas o grande problema que acontece, Zeca, e você que está participando do programa, é que muitos de nós, muitos críticos, muitos
debatedores, eles levantam a questão dos erros, das falhas existentes, e por conta destas falhas existentes na mentalidade de alguns, querem combater o que a Bíblia deixa bem claro. A Bíblia, em todo o seu escopo, em toda sua mensagem, ela diz assim, primeiro, Joel, quando Joel diz assim, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, quando foi estes últimos dias? Estes últimos dias, ele vem desde Pentecostes com João, com Pedro pregando, em que houve o derramamento do Espírito, e a partir daí, estes são os últimos dias, desde Pedro pregando ali, até o arrebatamento da igreja. Então, é inquestionável que Deus prometeu e está cumprindo profetas nos últimos dias. Agora, o que a gente vê também é um número de falsos profetas. Vemos, no tempo de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, os falsos profetas permeavam as igrejas e com doutrinas esquisitas, e assim hoje existe. Também, quando a gente pega o Efésios 4:11, nós vamos lá e diz, e ele mesmo, e o próprio Jesus, deu profetas, deu apóstolos. Então, está escrito. O que é que eu quero discutir sobre isso? A gente pode entrar no campo das discussões dos desvios que nós encontramos, mas sobre a existência, eu sou clássico na Bíblia e não vou sair dela. Não é o que fulano disse, a interpretação de Beltrano, mas o que a Bíblia diz. Sim. A Bíblia diz que existe, que foi ele que deu à igreja apóstolos. Agora, a compreensão de que o apostolado foi para um tempo, eu não sou cessacionista. Eu sou continuista. Creio que a igreja é uma só, ela está, assim, passando por aperfeiçoamento, tanto que a própria Bíblia diz que nós chegaremos à estatura de homens perfeitos diante de Deus, né? Então, nós precisamos entender que a igreja, ela é apostólica. Toda a igreja é apostólica. A igreja, ela nasceu da doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então, nós não podemos querer simplesmente que um versículo da Bíblia diga assim, a igreja tem que ser apostólica para se tornar doutrina, porque as doutrinas, elas são também da compreensão que a gente tem da palavra de Deus. Muitas doutrinas não surgiram porque um versículo afirma, mas porque se tem uma compreensão de todo um histórico dentro da palavra de Deus. O Daniel coloca uma questão relacionada aos apóstolos como fundamento da igreja. Seja para os primeiros para lançarem esse fundamento, seja aqueles que virão depois para restaurarem. Você tem uma compreensão não só nesse sentido, né? Você coloca o apóstolo como um líder. Não, na verdade, o apóstolo, se você observar, até em Hebreus, Jesus é chamado de apóstolo e sumo sacerdote. Por quê? A palavra apóstolo, que vem do grego, né, assim como diácono, diácono nós usamos tranquilamente, que na verdade são serviçais, são serventes. Apóstolo, o sentido da palavra apóstolo é o missionário, é o enviado. Então, quando nós entendemos, como é que nós devemos entender, então, o apóstolo? O apóstolo é aquele que é enviado por Deus para instaurar, para plantar a igreja, para plantar o reino. Ele vai em lugares que ele vai implantar este reino. E não necessariamente só implantar, porque ele pode administrar esta igreja. Não há nenhuma instrução que diga que é exatamente isso. Mas o apóstolo é aquele que é enviado com o poder de Deus para instaurar o reino num lugar. Assim foi que Jesus é chamado de apóstolo em Hebreus 3, exatamente por causa disso. Ele foi enviado por Deus, o unigênito de Deus, para instaurar o reino de Deus na terra. E os apóstolos de Cristo são aqueles que, em nome de Cristo, são enviados por Cristo para instaurar o reino de Deus em uma determinada região, lugar, e assim vai. Nessa questão de fundamento da igreja, você acredita na função deles ainda hoje? Com certeza. A igreja, ela tem passado por muitas fases, né? Muitas fases críticas, muitas distorções, e hoje nós vivemos uma distorção muito grande do Evangelho, nós vivemos uma distorção da compreensão da graça. Desculpa só cortar, porque
daqui a pouco eu tenho que chamar um intervalo e eu quero ouvir o Daniel também. Sim. Depois a gente fala mais, Helena. Desculpa. Ok. Deixa eu só colocar a enquete aí antes do Daniel falar. Coloca na tela aí a enquete que você acha lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Vote por lá que eu quero ouvir a sua opinião. A pergunta é a seguinte: a igreja precisa de apóstolos e profetas hoje? Vamos lá, as opções. Sim, eles são fundamentais para o crescimento da igreja. Segunda opção, não, a Bíblia é suficiente como orientação. E a terceira opção, não sei ao certo a necessidade. Então vá lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você justifica a sua escolha. E a enquete, Daniel, é muito interessante na sua perspectiva, porque você defende, então, a existência dos apóstolos. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre a visão hoje deles, mas eu quero trabalhar na definição que você colocou, daqueles que lançam os fundamentos ou que restauram os fundamentos. Agora, a grande questão relacionada aos apóstolos de Jesus e os apóstolos bíblicos é que eles eram inspirados e foram Sim. inspirados pelo Espírito. Sim. Como é que esses restauradores vão trabalhar nessa questão? Nós não vamos ter, então, mais Bíblia, mais conceito, mais doutrina? Não por vamos, favor. e eu vou ser bem enfático e pontual, por que não? Eu acredito, e existe uma linha que crê no Colégio dos 12, que seria o Colégio dos 12 Apóstolos. Esse é totalmente fechado, ninguém mais é adicionado, e no que diz respeito à profecia canônica, também não se adiciona mais nada nas Escrituras. Claro que se a gente for pesquisar na história da igreja, a gente vai encontrar a igreja ortodoxa etíope, por exemplo, ela não tem somente 66 livros. Mas aí quem vai tratar com quem trabalha dessa forma não somos nós, vai ser o Senhor. Então eu não posso dizer que eu tive uma profecia que se adiciona ao mesmo nível de autoridade do que a profecia bíblica. Existem 4 tipos de profecia. A profecia canônica, que se encerrou. A falsa profecia, que se move durante todo o período interbíblico. A profecia preditiva, que é a profecia de forma individual, como Paulo profetiza, Paulo faz menção a Timóteo. Timóteo, dedique-se sobre as profecias que lhe foram entregues no dia que lhe impuseram as mãos. Então, Paulo tinha um relacionamento tão profundo com Timóteo que ele sabia até das profecias individuais que lhe foram entregues. E a profecia coletiva a gente pode tratar as 7 cartas no livro de Apocalipse, onde as 7 cartas são para cidades diferentes em uma única região, né, que era a região da Ásia, só que ele traz características daquela profecia individual para regiões de forma individual. Não é uma coisa coletiva para a Ásia toda, não. Ele separa ali 7 cidades e trata de forma individual com cada cidade. Então, não existe qualquer possibilidade de alguém se levantar com uma palavra profética para ser adicionada aos escritos bíblicos. O cânon foi fechado e todo aquele que se levanta contra isso se levanta contra Cristo. Sim. E aí, logicamente, surge a pergunta, então por que da necessidade deles, Daniel? Então, se nós entendemos que não existe só um tipo de profecia, se nós entendemos que durante a movimentação apostólica e profética haviam profecias preditivas de forma individual, Deus pode, através de uma profecia dessa, na movimentação do Espírito Santo, inclinar o coração através de uma palavra. Sim. No sentido de um envio para um lugar, no sentido de te posicionar naquele lugar específico que você está, no sentido de você frutificar a partir daquele que é a sua verdadeira vocação, porque uma das coisas que nós mais vemos hoje são diáconos que serviam como diácono no diaconato da igreja, um serviço de excelência, mas o cara foi ordenado apóstolo. Apóstolos, aí eu entro num ponto onde nós falamos no último programa, apóstolos de uma única igreja. Sabe, o apostolado bíblico, ele é um apostolado geográfico. Você vê uma movimentação entre cidades, você vê uma movimentação entre países. O apostolado bíblico pegou toda a Euroásia, não ficou em um lugar só. Foram feitos os envios a partir de Atos 13, eles se multiplicaram. Depois a equipe apostólica se dividiu na discussão entre Barnabé e Paulo ali sobre João Marcos, e 2 equipes apostólicas foram um para cada lado. E a partir disso,
eles vão se desenvolvendo e vão sendo acionados mediante as necessidades da igreja. O outro ponto que você falou foi sobre, então, se esses apóstolos adicionariam algo às Escrituras, né? Eu respondi com os 4 tipos de profecia, e a função seria o quê? Fazer com que nós venhamos a voltar os nossos olhos realmente para a sã doutrina, que só pode ser bíblica. Então, mas aí eu fico com uma dúvida, vou pedir para o irmão ser breve na resposta para a gente encerrar o bloco com uma fala aqui do Heleno também. Nós não estamos só com uma divergência de nomenclatura, porque a função, pelo que eu entendi, hoje nas igrejas os missionários fazem isso. E aí, para complementar, já aí as duas vão no mesmo leque, e aí o irmão já responde. E essa questão de voltar às doutrinas, não são os pastores e mestres? Então, mas a grande questão é onde estão esses mestres? Porque quando nós olhamos para a igreja de hoje, nosso irmão fez uma menção a toda a igreja ser apostólica e profética. Não é toda a igreja apostólica e profética. Tem igrejas que só trabalham localmente e não tem um trabalho missional no sentido de enviar para plantar novas igrejas. Entendi. Mas e no credo? A gente não fala que crê A gente crê, mas não põe em prática. 1% dos... Mas ali a doutrina dos apóstolos fala fala porque a ordem de Cristo... O credo apostólico foi uma... A gente chama até de oração, né? Sim. Uma oração desenvolvida a partir dos pais da igreja, a partir daquilo que eles criam, e eu não vejo problema nenhum no credo apostólico. A grande questão é entender qual é a verdadeira função, porque, como eu mencionei, quem recebeu esse pseudo-encorajamento para a restauração apostólica foi o Peter Wagner, que já não se faz mais, já não é mais vivo. Ele veio a falecer há 3 anos atrás, se eu não me engano. Só que qual foi a forma que foi encontrado dessa restauração apostólica? Um anjo apareceu para ele com uma placa e disse que ele deveria restaurar isso. E, na verdade, o que ele deveria... Ele não precisava de nada disso. Sim. Se você realmente é um apóstolo, você vai frutificar como um apóstolo e você vai sempre apontar para as Escrituras. Tá. Vamos lá, Heleno, para a gente, agora com a sua fala, chamar o intervalo aí. Não sei, eu tô com a impressão aqui que nós estamos com um problema de definição das funções. Sim, eu acredito, Zeca, que o problema está sempre na interpretação. E a interpretação ela vem da linguagem. Sim. E a linguística da própria palavra de Deus. E aí eu faço uso das minhas competências como professor de línguas e vou dizer que os nossos problemas sempre se esbarram na linguagem. Né? Quando a gente pega a palavra profeta, que ela tem sua origem em falar, profeta vem do termo falar. Tanto que nós podemos ver que foi contratado o profeta Balaque, Balaão para profetizar. O que ele fazia? Ele declarava. São pessoas que que tinham uma competência, e eu vou usar isso, competência, não vou nem chamar de unção agora, né? Porque ele declarava. Quando Deus arrebata Ezequiel e o coloca no vale de ossos secos, o que Deus diz? Profetiza. Então, entender a palavra profelar, ou profeta, ou profetar, ou falar era declarar. Então, quando nós temos aí, o pastor Daniel acabou de falar, nós temos as profecias que são revelações de Deus, como foi no caso de João na ilha de Patmos, que é uma profecia, tanto que é o livro das profecias, porque são declarações futuras. Mas também existe a profecia que é a declaração presente. Não foi isso que Jesus fez com a figueira? Declarou, profetizou sobre ela, nunca mais haja fruto em ti, e assim não houve. Então, todas estas coisas, elas vão se perdendo no mundo cristão, porque a gente rotula, coloca numa caixinha, e depois, com medo de uma heresia, a gente tem cometido 1 milhão de heresias. Então, declarar. E hoje, nós temos profetas que podem declarar, que tem fé, graça, unção para declarar e as coisas acontecerem. Quando nós oramos por um enfermo e este enfermo venha a ser curado, nada fizemos do que profetizar a cura sobre ele. Então, para entender essa questão de profecia,
né, e movimento apostólico, nós precisamos entender que nós nos esbarramos muito na semântica, na significação das palavras. O profeta, perdão, o apóstolo é o enviado. E começa por aí. Hoje, assim, ó, talvez eu esteja errado, mas não consigo ver nenhum com essa... com essa nominação de apóstolo e que represente isso. Por quê, Zeca? Porque nós temos... o ser humano, ele tem suas falhas. E aí vem isso que é tão combatido e chega a combater o que não deveria combater, que é o mau uso da coisa, a distorção da coisa. Então, nós temos hoje esse quadro que o pastor Daniel citou, de apóstolos que passa a ser o vice-deus, né? Isso, de uma hierarquia. Eu não faço parte dessa convicção. A minha convicção é que os apóstolos são os enviados por Deus. Todos nós somos apóstolos. Eu acredito nisso. Eu acredito, Zeca, que por mais que você, que pertence a uma denominação X, e que você é um apóstolo. Por quê? Porque você é alguém que foi enviado para o bem da igreja. Eu achei que você ia falar que pertence a uma denominação que não acredita nas coisas da Bíblia. Isso, Mas você tem uma missão. Acho o fato de você estar aqui hoje, Zeca, sem dúvida. como apresentador desse programa, você está numa missão de esclarecimento para a igreja contemporânea, para a igreja atual. Sim. Você está numa missão apostólica, por isso eu chamo de serviço e não de título, cargo. E eu creio ainda, viu, Helena, e a gente já vai para o intervalo aqui, o último pitaco aí, que a igreja hoje precisa entender um pouco mais essas funções e missões fora do ambiente eclesiástico, que durante muito tempo a gente dividia, né, o sagrado e o secular ou o profano, quando na verdade isso não existe na nossa vida. Nossa vida é sagrada. Ou nós somos ou não somos. Eu não sou bipolar. Exatamente. Então, muita gente era um advogado, mas o trabalho sagrado dele era só na igreja no domingo. Quando não, a advocacia é um ministério. E quando você fala disso aqui do programa, eu creio muito nisso. Sim, acho que a gente precisa avançar muito nisso. Nós somos aquilo que cremos no chamado de Deus. Então, onde eu estiver, a minha função apostólica está comigo. Porque eu não deixo a capa em casa, né, para poder... Eu não tenho duas caras, né? Eu sou o que sou. Então, muita gente, às vezes, pergunta assim, mas ele é assim na igreja? Porque eu sou um cara que brinca, que fala, que ri. Eu não sou um cara carrancudo em qualquer lugar. Sim. Hoje, no meu trabalho secular, porque eu voltei a trabalhar secularmente, né? E às vezes, num supermercado, no caixa, eu cumprimento, eu brinco com caixa de supermercado, e às vezes minha esposa junto. Alguém pergunta, ele é assim em casa também? Às vezes, na igreja, ministrando a palavra, para concluir, Helena, a minha atitude é a mesma. Nós não podemos ter esta coisa de duplicidade, de comportamento e de ações. Sim. Então, eu sou um missionário onde estiver, na hora que eu estiver. Como você hoje aqui, como pastor Daniel, nós estamos hoje numa missão aqui, nós estamos num caráter apostólico, ensinando a igreja, discutindo. Por quê? Porque somos uma igreja apostólica, que temos esse chamado de implantar o reino, de estabelecer e de... Os apóstolos, eles tinham o serviço de curar a igreja e de protegê-la das heresias. Ó, eu vou chamar um intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente volta, aí nós vamos falar mais sobre isso. Antes do intervalo, telefone da Agrade, quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das escrituras, a Agrade é a nossa indicação. Código 11 3115 0819. Bem devagar para você poder anotar aí. 11 3115 0819. Anota, amanhã, horário comercial, liga, fala com o pessoal da Grade, tá bom? Além disso, redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer a emissora, a programação. Tenho certeza que vai ser bênção na sua vida e o conteúdo que a gente prepara para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí, hoje falando sobre a atualidade dos apóstolos e profetas na igreja. Recebendo aqui em nossos estúdios, missionário Daniel Tomás,
apóstolo Heleno Bezerra, que já no primeiro bloco nos ajudaram. Nesse bloco aqui, vão avançar um pouquinho nessa questão do conhecimento, tá bom? Daniel, vou voltar a palavra ao irmão, então. Eu queria, assim, começar com uma questão histórica. Você é bom de história, que eu sei, você gosta disso. Tem, assim, na mente um momento na história que Deus levantou esse apóstolo para a restauração dos fundamentos? Olha, eu vou fazer menção primeiro a uma experiência, que nós somos uma igreja profética no sentido também de crer nas experiências e não usá-las como doutrina. Policarpo de Esmirna, um dos pais da igreja, discípulo do apóstolo João, como ele foi informado que ele seria morto. Em um sonho profético, ele viu que o travesseiro onde ele descansava a cabeça dele incendiava. Então, no outro dia, foram e levaram ele preso, só que ele pediu para ter um tempo de oração. Enquanto ele orava, as pessoas que ouviam a oração dele se converteram e não quiseram mais levar ele à fogueira para queimar. Só que ele falou que esse era o destino dele, porque o seu Senhor o tinha revelado que ele morreria daquela forma. E ninguém teria o direito de tirar dele a forma que ele morreria. Então, nos próprios pais da igreja, nós encontramos aqui uma forma de restaurar aquilo que a igreja moderna não crê, que são os sonhos proféticos, por exemplo. Então, você já encontra já ali nos pais da igreja um discípulo do apóstolo João, bispo da igreja de Esmirna, ou seja, muito provavelmente a carta em Apocalipse foi destinada a ele, porque ele era o anjo daquela igreja, ele era o mensageiro daquela igreja. E ele foi morto dessa forma, para a glória de Deus, em chamas. Então, ali já com a sua própria morte, já existe um apontamento no sentido de restaurar algo que a igreja já estava abrindo mão. Por conta de quê? Do gnosticismo. O gnosticismo foi algo que João mesmo combateu em suas próprias cartas, em seu posicionamento apostólico, e os seus discípulos beberam dessa água. Então, a própria morte de Policarpo aponta a esse tipo de restauração. Eu olho para a Reforma Protestante e para os pré-reformadores como homens extremamente apostólicos, porque eles foram o baluarte que se levantou na história da igreja para fazer com que a igreja deveria voltar os olhos para as Escrituras e não para o Papa, depois para as experiências e depois para as Escrituras. Então eu vejo, por exemplo, John Knox foi o responsável por restaurar isso na Escócia. Ele foi o grande responsável por restaurar isso na Escócia, aonde se levantam os Covenanters, que são aliançados com uma aliança tão poderosa com Deus, no sentido de entregar suas próprias vidas por conta das Sagradas Escrituras. Você vê o trabalho de João Calvino no sentido de restaurar também, tanto na Suíça como na França. Você vê o trabalho de Lutero na Alemanha. Você vê o trabalho de Jerônimo Savonarola na Itália. Então, são muitos homens que trabalham nesse sentido de restaurar. John Hus, John Wycliffe, John Hus, na região da Bavária, da onde surgem ali os morávios, né? O movimento moraviano. Então, eles bebiam dessa água. Os moravianos, eles olharam para as Escrituras a partir da pessoa de John Hus e falou, ele está no caminho certo. Nós temos que seguir o que ele está apontando, que é voltar os olhos para as Escrituras. Então, nós temos na história vários nomes. Hoje, eu vou fazer menção agora a um apóstolo moderno dos nossos dias. Ele escreveu um livro chamado Apóstolos. Apóstolos Augusto Nicodemos. Pelo fruto. Quem conhece o ministério do apóstolo Augusto Nicodemos... Aí você arrebentou. Exatamente. De 82 para cá, de 83, desde que ele foi ordenado ao Sagrado Ministério Pastoral, a experiência dele no Nordeste, no sentido de começar processo de plantações de igreja, de ser enviado para a Holanda, edificando uma igreja lá, depois ser reenviado para cá, para a igreja suíça, aqui na região da Liberdade, reedificando a igreja aqui. Isso não é um fruto apostólico? Eu posso estar enganado. Posso estar enganado. Você me corrige, talvez você conheça melhor ele. Mas não tem uma fala muito famosa do Nicodemos sobre os apóstolos? Tem. Ele erra. Posso...
E ele erra. Mas posso repetir ela Pode, aqui, aí você fica à vontade. comenta? Claro. Que o Nicodemos falou que apóstolo bom É apóstolo morto. é apóstolo morto. Mas Você a quer hora matar o dele, Nicodemos, a hora dele Daniel? vai chegar. A hora dele, Ó, a hora dele vai eu não chegar. posso falar isso. Sim, Segura, segura. Sim, a hora dele vai chegar. A grande questão que nós Você temos... coloca ele como apóstolo, nem ele mesmo acha isso. Mas ó, eu tenho um outro apóstolo que plantou mais de 100 igrejas no continente africano com a sua família, chamado pastor Paulo. Eu esqueci o sobrenome dele agora. Recentemente, o reverendo Ageu Guimarães compartilhou no Facebook dele o trabalho dele. Do Paulo, tá. Isso. E esse homem, com a sua família, entre África do Sul e Tanzânia, plantou mais de 100 igrejas. Vou ficar com a fala do apóstolo Augustus Nicodemos e quero que você comente, Helena. Isso vai dar um Apóstolo corte bom é maravilhoso. apóstolo morto. Olha, Não vai? Não vai? Mas a Isso culpa vai foi dar sua. um Você que corte levantou essa bola. Eu nem ia maravilhoso. falar disso. Olha, Porque eu acho meio ofensiva a fala sim, dele. sim. Depois dessa fala Ele é do duro. Mas do pastor Daniel, eu acho que a gente já poderia fechar o programa. por quê? É porque matou os apóstolos? Não por isso. Porque ele deixou claro, quando ele cita aqui os reformadores, Zwinglio, John Knox, Melanchthon e todos aqueles que... Não falou Calvino? Calvino... Ah, bom, que susto. Ô, Helena, achei que o seu arminianismo ia te impedir de pronunciar o nome dele. Acredito nas competências que Calvino expôs ali. Existem coisas interessantíssimas, todos eles. Aí quando você pega, acho que Lutero Lutero e Zwinglio discutindo sobre a ceia do Senhor, né? Era uma grande A gente divergência. acha muito interessante, mas as pessoas, por conta desse tradicionalismo, por conta desse preconceito quanto ao apostolado, ignora que nós temos na reforma, a nossa reforma aconteceu dentro de um caráter apostólico. A reforma protestante, ela aconteceu dentro de um caráter apostólico. Aqui eu venho só corroborar com a fala do pastor Daniel, do apóstolo Daniel. Foi quase. Porque foram eles, esses apóstolos, despertados por Deus, que chegou no momento da igreja e viu que ela estava totalmente bagunçada, e eles vêm e restauram, buscam essa. Foi completo? Não. E hoje em dia, eu vejo claramente a necessidade dessa reforma. Eu vejo, porque nós temos uma igreja bagunçada hoje. Sim, desvirtuou novamente. A igreja está muito bagunçada. Nós temos aí um monte de coisa que é chamado de igreja evangélica que não é. Então, nós precisamos hoje, e eu acredito que nessa era, Jesus ainda está levantando apóstolos para a restauração de tudo isso. Agora, ele cita Augusto Nicodemos. Ora, as crenças de Augusto Nicodemos, com todo o respeito, que eu tenho um carinho enorme por ele, né? As crenças dele estão contrárias à própria postura dele. Foi o que o pastor Daniel disse, ele erra. Por quê? Porque ele está no caráter apostólico, ele tem um mover muito curativo para a igreja. Ele tem essa unção de Deus, essa capacitação de Deus para, nesse tempo, estar, né, ensinando a igreja. E esse é o caráter apostólico também. Eu preciso pegar esse gancho. Por mais que ele não esteja... Ainda que ele não tivesse abrindo igrejas, porque a gente pensa que o apóstolo é só o que abre igrejas. Não. Mas ele envia, né? Ele envia, não só enviar, mas ele é o próprio enviado. Então, acredito que, assim como Zwinglio, né, apresentava uma questão diferente, da qual eu discordo sobre a Santa Ceia, os ensinos de Zwinglio são excelentes também. E é um apóstolo. Assim também como Nicodemos pode discordar de que ele seja apóstolo, porque apóstolo é só morto, né? Ele vai uma hora, né, e ficará o ensino dele perpetuando, ecoando no meio da igreja. Vou passar para o Daniel, porque o nosso tempo passa muito rápido. Mas você está de mão dadas com o Nicodemos, tá? Não tenta me enganar, não, porque vocês dois... Reverendo Nicodemos, porque vocês um beijo dois santo. têm um movimento
crítico com relação aos excessos pentecostais. Ah, não, isso... Então você está de mão dada com ele. Tô de mãozinha dada tá? com Então não vem querer Augusto falar Nicodemos. não, do Nicodemos, que eu te conheço. Pode comentar aqui o que você falou. E aí nós vamos voltar, Helene, eu vou querer que você então faça, para encerrar o programa, um comentário sobre os apóstolos hoje e essa necessidade desse movimento de reforma, como você citou, do movimento da reforma protestante também. Vamos pular agora sobre o apostolado para o ofício do profeta. Vamos fazer menção à primeira... Vamos trabalhar um pouco de hermenêutica aqui agora, na regra da primeira menção. Qual foi a primeira profecia que foi manifesta nas Escrituras? Quem é que trouxe essa primeira profecia? A gente conhece isso como próton-evangelho, né? Isso foi o próprio Deus, né? Foi o próprio Deus. Então, lá em Gênesis 3:15, ele diz: este te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Então, o próprio Deus profetiza para os homens o que vai acontecer centenas, 7.000 anos depois, 6.000 anos depois. Então, qual é a intenção da profecia? Ela é sinalizar. A profecia ela vem de encontro conosco no sentido de nos sinalizar o que está acontecendo, o que está por vir e o que já aconteceu. Daniel 9 faz menção às profecias de Jeremias. Quando ele está orando ali, 9:10, ele faz menção ao cativeiro de 70 anos. Jeremias tinha profetizado isso. Ou seja, ele está fazendo menção no sentido de, meu irmão profetizou e aqui, eu estou mencionando do que está acontecendo agora. Então, a profecia, ela tem esses caráteres no sentido de sinalizar o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Outra coisa, irmãos, eu profetizo não existe. Você pode estar orando pela sua esposa, pelo seu filho. Eu profetizo vem do eu, que é o ser humano. Toda profecia, ela tem que vir a partir do Espírito Santo. Você não profetiza. Eu profetizo não é o padrão bíblico de oração de nenhum homem das Escrituras, muito menos o Novo Testamento. Jesus não orava dessa forma, não encorajava a orar dessa forma e nem mesmo os apóstolos. Então, a profecia, ela provém de Deus. Da mesma forma que Deus aqui, por si só, profetizou, se ele, pelo seu beneplácito, quiser comunicar alguém com uma palavra profética, ele vai trazer essa profecia. Não eu profetizo. Pode ser, uma vez eu orei, Zeca, eu profetizo e se cumpriu, porque estava alinhado exatamente com aquilo que estava no coração de Deus, e não porque você disse eu profetizo. Boa. Nós vamos caminhando para o final, mas para ainda dar tempo para conclusão, 1 minutinho, 2 minutos para essa fala, tá, Helene? Já acabou? Passou mais rápido do que normalmente, né? Meu Deus. Eu também fiquei com essa impressão hoje. Então, 2 minutinhos, Helene, para a gente fazer uma análise aí desse movimento apostólico hoje. Então, o movimento apostólico hoje e o movimento de nova reforma é indispensável. Eu creio nisso. Antes disso, Helene, você faz parte de algum colégio apostólico? Assim, Não faço Grupo parte. Apostólico Brasileiro? Não. Sou convidado, fui convidado para ser ungido apóstolo e por um monte de coisa. Então, essas coisas deixa para depois, fica para outro leque. Perfeito. Vai, né? vamos lá. O movimento hoje. Acredito piamente na necessidade hoje de a igreja passar por uma nova reforma, né? E separar um pouco o joio e o trigo. Mas pastor Heleno, apóstolo Heleno, não é Jesus que vai separar o joio do trigo, né? Então, a gente às vezes pega um versículo né? Mas a gente precisa separar muita coisa. Então, separar os bodes dos carneiros. Mas Jesus vai separar os bodes. Então, todas essas coisas a gente vai se esbarrando e a gente não vai poder fazer nada porque, né? Agora, quando a gente pensa numa igreja que, eu vou usar a palavra do pastor Daniel, praticar o techuvá é voltar às essências, né? Quando a Bíblia fala arrependei-vos, na palavra grega, arrepender é o techuvá em hebraico. Techuvá é retornar às essências, né? À origem. Então, nós precisamos voltar à igreja nas suas origens. Como ela era uma igreja apostólica, dinâmica, uma igreja de milagres, uma igreja de profecias, porque a profecia também acontecia. Outros profetizaram, Ágapo profetizou que ia chover, certo? Então, ele tinha a profecia
de revelação de coisas futuras. Mas eu volto àquilo que eu disse antes. Existe o declarar, o profetizar de coisas presentes. Então, eu posso dizer, em nome de Jesus, eu profetizo que você seja curado agora. E não vejo isso nenhum problema, porque eu usei a palavra eu. Então, isso eu vou discordar do meu amigo apóstolo Daniel, que não há nenhum problema a gente usar um termo como esse, certo? E a Didaquê, que eu queria fechar aqui, a Didaquê, que foi o documento da igreja primitiva, ela faz a menção dos apóstolos, dos novos apóstolos, dos profetas. Então, eu sempre digo que contra fatos não há argumentos. Nós temos desconhecimentos de causa. E por causa desses desconhecimentos de causa, é que existem gente criando doutrinas e tem gente que fazendo das verdadeiras doutrinas um carnaval. E isso é o que eu sou contra e pego de mão dada com meu querido apóstolo Augusto Nicodemos e digo que esses excessos, essas balbúrdias, né, elas precisam ser rechaçadas da igreja cristã. Eu sempre falei a igreja isso. cristã, ela é saudável. Eu sempre falei isso do meio reformado, que às vezes, para evitar alguns erros, eles cortam tanta coisa que, inclusive, cortam o que está certo. Sim. E isso é um problema, em muitos dos casos. Nós vamos para as considerações finais. Não. 1 minutinho e meio para cada um. Não é possível. Mas antes das considerações finais, temos aqui água, Daniel. Água. O que impede você ser ungido apóstolo agora? Essa é a minha pergunta. Com água? Não pode? É só o que eu tenho aqui. Mas ninguém é ungido apóstolo. Não? Não. Você que falou que os caras querem te Não. ungir. Então, por isso eu disse, Ah, e você não alguém vai- na Bíblia que foi ungido apóstolo? Ah, Gálatas, você o livro de perguntou. Gálatas relata Pedro, Paulo e Tiago estendendo a destra da comunhão sobre Barnabé e Paulo. Essa é a ordenação de Barnabé e sobre Paulo. Matias? Então não precisa nem da água, então. Esses foram enviados em Atos 13 pela igreja de Antioquia. Então, eles são enviados primeiro, passam por todo o processo e depois, se eu não me engano, 17 anos ou 14 anos depois, eles recebem a destra da comunhão daqueles que Paulo chama de baluarte da igreja. Então, os baluartes da igreja que ordenaram eles como apóstolo. Não teve óleo, não teve água, não teve manteiga, nem chofar. Nada. Nada disso. Nem talite. Nem Manteiga talite, e nem quipá. Então, tá vendo? Não teve nada disso. E Nada. vocês vêm com o Shalom aí, Absolutamente nada. com o Techuvá. A grande questão Deixa vocês, eu da vou pegar utilização de algum... Não, vai. Não, vamos concluir, senão não vai dar tempo, eu vou estourar o programa. O que eu preciso fazer agora? Conclusão. Sobre os apóstolos hoje dentro da igreja. Um minutinho pra gente encerrar o programa. Vai, por favor. Bom, a minha conclusão é orar, eu profetizo, está colocando você na primeira pessoa, então se você está na primeira pessoa, não tem centralidade de Cristo. 2, vocês que faz uso de chofar, faz uso de óleo para ordenar pessoas, vocês estão sendo antibíblicos, porque nem os apóstolos e nem Cristo fez essa utilização. 3, usar texto isolado para apresentar alguma coisa relacionada ao seu posicionamento no centro da igreja também é um erro. 4, você deve fazer exatamente aquilo que Cristo te vocacionou para fazer. Primeiro é ser filho, segundo é ser sacerdote. Se o Senhor aprover de que você vá fazer parte de algum desses 5 ou 6 ministérios como diaconato, o Senhor vai ministrar isso em você e também você vai frutificar esse ponto e a sua liderança vai reconhecer isso juntamente com a igreja te ordenando a isso. Eu oro, então, para que você se arrependa se você usa ou faz uso de alguma dessas práticas que eu particularmente mencionei hoje e que Deus abençoe o Zeca, meu irmão e toda a estrutura desse programa. Obrigado, Daniel, pelo carinho, meu irmão. Sempre bom recebê-lo aqui. Os contatos que o Daniel disponibilizou já passaram para você. Domingo pregamos, hein? Posso falar? Oi? Domingo, você que está disponível, nos visite na Igreja Voz do que Clama, porque nós vamos estar apregoando as boas novas. Benção, boa. Fica o convite aí. Se você quer informações da igreja, entra nos contatos que ele disponibilizou, que você consegue acessar lá. Tudo no @programa Vejam Só, tá tudo salvo lá. Helena, 1 minutinho aí, considerações finais sobre os apóstolos na igreja hoje.
Lucas 10, 19, Jesus diz assim, eis que vos dou o poder. Então foi dado ao homem o poder de agir em nome do Senhor Jesus. Por conta disso, há muita gente que pensa que está ultrapassando ou está declinando, pondo abaixo, né, a santidade, a grandeza de Deus e não faz aquilo que Jesus mandou fazer. Assim como no barco, quando eles estavam, Jesus disse, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês foram me despertar quando vocês mesmos poderiam ter dado ordem, aí ter feito o vento e a tempestade parar? Então, em nome desta preocupação com a excelência, com o caráter, com a divindade, nós muitas vezes negligenciamos aquilo que é competência nossa, que Jesus mandou a gente fazer. Então, creio piamente que nós precisamos resgatar a doutrina de Cristo e dos apóstolos, Amém. Para quando acontecer como Pedro, ao chegar diante do paralítico, ele diz, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele disse, o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Então, nós temos muitos medos e estamos deixando de praticar o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é praticado através do quê? Da palavra, das nossas ações, da nossa fé. Cri, por isso falei. E assim, falando, se fez. Ezequiel profetizou sobre o vale, sobre os ossos secos, e eles se tornaram um exército. Então, nós precisamos resgatar, sim, o caráter profético de profetizar, falar, declarar em nome de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, mas com Ele nós saltamos muralhas, desfazemos exércitos, a palavra do Senhor diz que nós derrubaremos reino e poremos em nome do Senhor Jesus. Cumprimento aqui, Heleno, você é bom. Você sabe disso. Glórias ao Senhor Jesus. Admiração por você. Obrigado pelo carinho. I love you too much. Não dá essa moral não, que você tá me elogiando só porque eu te elogiei primeiro. Você é um coração de preda. Heleno, obrigado. Os contatos do Heleno, da igreja, à sua disposição. Se quiser informações, é só acessar por lá. Nós vamos deixar tudo no @programa Vejam Só. Pra gente encerrar e eu não estourar o tempo, põe na tela o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos se a igreja precisa dos apóstolos e profetas. Vamos ver como é que ficou o resultado? Aí, por favor. 26% foram na opção sim. Eles são fundamentais para o crescimento da igreja. Rapaz, isso quer dizer que... Como ficou a próxima? 66% acham que não. Todos desviados. Que isso, cara. Vocês estão bravos demais. Olha lá. Não, a Bíblia é suficiente como orientação. E é o fundamento dos apóstolos, né? A Escritura. E 8% não sabem. Eu tive que ficar quieto aqui, mas discordo de vocês dois, mas não entrar num bate-papo com vocês aí, que você não dá nem tempo, né? Só vocês dois já não deu tempo, se colocasse mais um, aí o programa não andava. Obrigado, Daniel, pelo carinho. Obrigado, Heleno, pela participação incrível. E obrigado a você que nos assistiu. A nossa oração é que o programa, vejam só, a cada dia abençoe e edifique a sua vida. Aqui é só uma pontinha do iceberg que tem aí para você poder estudar e se aprofundar, por exemplo, nessa temática aqui referente aos apóstolos e profetas, tá bom? Espero que a provocação te instigue a isso. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.